A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia a todos. Mais uma vez aqui no programa Panorama Bíblico da Igreja Evangélica da Paz, situada na Rua Silva Jardim, 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Hoje nós vamos falar sobre um tema denominado mansidão versus pelejas. Nós vamos estudar mais uma vez, mais um fruto do Espírito, uma partícula do fruto do Espírito. O texto se encontra em Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Vamos meditar hoje, mansidão versus pelejas. Nós vamos orar em primeiro lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã te damos graças pelo sopro de vida que o Senhor nos concede. Te damos graças, ó Deus, pelas tuas misericórdias que já foram renovadas neste dia, Senhor. Obrigada porque cremos que o Senhor está conosco, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, o Senhor tem estado dando saúde para nós, vida e vida com abundância. Eu creio, Senhor Jesus, que teu Espírito Santo irá falar aos nossos corações nesta manhã sobre este tema importante, mansidão. E eu desejo, ó Pai, que tu venhas tocar nos corações dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, abençoando as famílias, abençoando os lares, dando saúde, dando paz, dando alegria a todos os corações, que só possa abençoar a Igreja Evangélica da Paz, os seus pastores, os diáconos, presbíteros, os seus servos, suas servas, todos os irmãozinhos pequeninos, os jovens, os adolescentes, todos aqueles colaboradores. Assim também estende, ó Deus, a tua bênção sobre todas as igrejas. Ó Pai, nós te oramos e te agradecemos já em o nome de Jesus. Amém. Vamos ler então capítulo 4 do livro de Efésios, dos versículos 1 ao 7. Vamos falar que a mansidão, fruto do Espírito, torna o crente para evitar as pelejas. Então vamos ler Efésios 4, do versículo 1 ao 7. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Desculpa. Na lição de hoje, estudaremos sobre mais um aspecto do fruto do Espírito, a mansidão. Muitos confundem mansidão com timidez, medo e covardia. Mas ser manso é ser corajoso, é ser humilde. E saber dominar o nosso temperamento em momento de crise. Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, era cheio do Espírito Santo, de coragem e também cheio de mansidão. Ele não deixou que a ira e a amargura dominasse o seu coração enquanto era apedrejado injustamente pela multidão.
Mesmo ferido e quase morto, ele ora ao Pai pedindo que perdoe os seus algozes. E isso é mansidão. Que venhamos pedir ao Pai um espírito manso. Hoje veremos mais um aspecto do fruto do Espírito, a mansidão. Veremos também as pelejas como obra da carne e como oposição à brandura. Para ser manso, o crente precisa ter outra virtude, que é a humildade. A arrogância, assim como as pelejas, são obras da carne. E quem as pratica não pode agradar a Deus, pois ele abomina o altivo de coração. Isso se encontra em Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Diz a palavra: abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Na palavra de Deus, os crentes são comparados às ovelhas. Por que tal alegoria? Porque as ovelhas são animais dóceis, mansos e submissos ao pastor. Isso podemos ler em João capítulo 10, versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Que lindo! Se você é ovelha de Jesus, então aprenda a ser um manso e humilde. Ouça a voz do bom pastor. Mansidão é o oposto da arrogância. Mansidão não é covardia. Ser manso é ser humilde, amável, cortês. A mansidão como fruto do Espírito é uma atitude interior que nos leva a agir com graça e amor, mesmo diante de situações difíceis. Paulo, ao escrever a segunda epístola aos Coríntios, estava enfrentando uma situação muito difícil. Alguns falsos apóstolos estavam difamando-o, distorcendo as suas mensagens, enfraquecendo a sua autoridade e o seu apostolado. Isso nós vemos no livro de 2 Coríntios, capítulos 10 até o 13. Contudo, o apóstolo agiu com mansidão e bondade para com os irmãos. Ele inicia a epístola falando a respeito do consolo que recebera de Deus e dos irmãos. Muitos podem pensar que Paulo era um tanto rígido com os irmãos, mas ele era muito equilibrado. Quando era preciso, usava de firmeza para com aqueles que, não querendo andar na verdade, desafiavam sua autoridade apostólica. Lemos isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Que quereis? Irei ter convosco com vara? Ou com amor e espírito de mansidão? Mas no trato com os crentes, ele era como uma paciente e amorosa. Ama. Ser manso é ser corajoso. A mansidão não faz do crente um covarde ou tímido, mas permite que se oponha ao espírito da arrogância e viva de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Moisés era manso, mas ao mesmo tempo demonstrou força e coragem. Vamos ler isso no livro de Números, capítulo 11, versículo 15. Diz assim: e se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Moisés estava achando pesado o seu cargo. Ainda em Números capítulo 12, versículo 3 diz: e era o varão Moisés muito manso,
mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Jeremias era um forte proclamador das verdades divinas, mas disse que não passava de um manso cordeiro. Lemos isso em Jeremias 11, versículo 19. E eu era como um manso cordeiro que levam à matança, porque não sabia que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Isso era uma conspiração contra Jeremias. A mansidão como fruto do Espírito. Como fruto do Espírito, a mansidão faz parte das qualidades que devem estar presentes na vida dos súditos do reino de Deus. Isso se encontra em Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus ensinou a mansidão e ofereceu o seu fardo a todos aqueles que estavam sofrendo com as cargas impostas pelo judaísmo, pelos romanos e por Satanás. Isso se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 29 a 30. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus era simples, humilde e dócil, lemos isso. As pessoas tinham prazer em estar ao seu lado. É muito difícil estar ao lado de pessoas altivas. Em geral, os altivos gostam de pelejas, pois acreditam que estão sempre com a razão e que são os donos da verdade. Você conhece alguém assim? Então ore por ela ou por ele, para que venha se arrepender, para ser cheio do Espírito Santo e desenvolver o fruto do Espírito, que é a mansidão. Então, ser manso é ser corajoso, e a mansidão, ela é oposta à arrogância. A mansidão é um dos mais difíceis de definir, principalmente porque é impossível traduzir a palavra prautes, mansidão, por um único termo em nosso idioma. Ser manso não tem conotação de ser desalentado, ser desanimado, mole, fraco ou destituído de energia ou força moral. Mansidão é a combinação de força e suavidade. Quando temos prautes, tratamos todas as pessoas com cortesia perfeita, reprovamos sem rancor, argumentamos sem intolerância, enfrentamos a verdade sem ressentimento, iramos, mas não pecamos, somos gentis, mas não fracos. Vamos falar agora sobre a peleja, evitando as pelejas e contendas. Pelejas e discórdias. Na língua portuguesa, tais palavras possuem quase o mesmo significado. Porém, no grego, a palavra para discórdia é eritheai, que significa desavença e desarmonia. Esta palavra também é utilizada para descrever um mercenário, pessoa que luta por posição e glória. Paulo exortou os crentes da Galácia, mostrando que as inimizades, porfias, emulações, pelejas e dissensões são obras da carne. Isso está em Gálatas 5:20, nós já falamos sobre isso. As ações do homem carnal. Atualmente muitos não estão lutando mais pela causa de Cristo, porém apenas por cargos e posições. Um dos sinais de que uma pessoa não está preparada para exercer o ministério cristão
é quando manifesta um desejo incontrolável de, passando por cima de todos, alcançar postos e mandatos. O crente que é sábio e tem dons ministeriais espera com paciência e mansidão o momento de Deus. Ele não promove pelejas e nem faz politicagem para alcançar aquilo que é divino, pois tem consciência de que tais atitudes pertencem à velha natureza. Ao crente não convém qualquer tipo de peleja ou porfia. Lemos isso em 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Deus exige santidade do seu povo. Precisamos nos manter incorruptíveis, santos, sinceros e justos em um mundo de trevas. Isso se encontra em Filipenses 2, capítulo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aqueles que estão no mundo têm mentalidade e valores mundanos. Em geral, as pessoas incentivam os outros a brigarem, a contenderem por seus direitos, mas o cristão que tem a vida pautada nos ensinos de Jesus é diferente, pois o Mestre nos manda seguir a segunda milha e amar aqueles que nos perseguem. A única forma para combater a peleja é ser cheio do Espírito Santo. O Consolador nos ajuda a seguir os passos de Jesus Cristo. Ele jamais procurou ser famoso, mas era humilde e amoroso. Vamos ler Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós, entre vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, humilde, humilhou-se. Foi a morte e morte de cruz, por obediência à ordem do Pai. Maravilhoso esse texto, de Filipenses 2, dos versículos 5 a 8. Bem-aventurados os mansos. O Sermão da Montanha encontra-se nos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, e os princípios estabelecidos por Jesus para todos os que querem fazer parte do reino dos céus. Um dos princípios do Mestre é a mansidão. Mateus 5,5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Os judeus estavam sob o jugo dos romanos. Por isso ansiavam por um Messias que viesse fazer uma revolução e os libertasse da opressão política. Mas Jesus mostrou que seu reino não era desse mundo. E felizes não eram os que se envolviam em pelejas e motins, mas os mansos e os pacificadores. O que significa ser manso? Ser manso significa ser humilde e ser submisso a Deus. Significa que entregamos tudo ao Pai. No Sermão do Monte há uma recompensa para os mansos. Eles herdarão a terra. Lemos em Mateus capítulo 5, versículo 5. Estevão, um homem manso. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Diante dos seus algozes, ele se colocou de joelhos e clamou ao Senhor por eles, dizendo: não lhes imputes este pecado.
Encontra-se em Atos 7, versículo 60. Se Estevão fosse um homem carnal, com certeza desejaria vingança e agiria com ira diante daqueles que o apedrejavam. Somente cheios do Espírito podemos permanecer mansos, tranquilos, diante daqueles que desejam e executam mal contra nós. A mansidão de Cristo. O Senhor Jesus sofreu as piores dores que um homem pode experimentar. Suas dores foram físicas e emocionais, mas em momento algum ele abriu a boca para reclamar ou murmurar contra o Pai e contra aqueles que o maltratavam. O texto de Isaías afirma que ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isso encontra-se em Isaías 53, versículo 7. Jesus declarou no Sermão do Monte, que os mansos são bem-aventurados. A mansidão, ela é essencial para o ministério eficaz ao Senhor. Deus nos escolheu para representá-lo perante o mundo perdido e agonizante. O que o mundo vê em nós que atrai as pessoas a Jesus Cristo. Todos os aspectos da mansidão, submissão, elementos necessários de nosso testemunho e serviço cristão, quer testemunhando para os perdidos, fazendo discípulos para Jesus, ou restaurando um irmão fraco. Concluindo, evitemos todos os tipos de peleja, pois já somos novas criaturas. Sejamos mansos e humildes de coração, sempre seguindo o exemplo do nosso Salvador, procurando em tudo glorificar o seu nome. Que sejamos mansos, humildes como o Senhor Jesus, que possamos mostrar a esse mundo tenebroso que Jesus é em nós, que seguimos o exemplo do nosso mestre, do nosso bom pastor, do nosso amigo, do nosso fiel advogado. Quando pecamos, ele pode nos defender diante do Pai. E nós sabemos que com mansidão evitaremos as pelejas, que sejamos sal e luz nesse mundo, que possam ver em nós a mansidão, que não é um sinônimo de fraqueza, mas de forte, de uma pessoa forte que tem autocontrole diante das tribulações, das situações difíceis que aparecem ao nosso redor. Vamos orar e deixar que o Espírito Santo continue falando aos seus corações. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais uma vez estudamos uma partícula do fruto do Espírito, Senhor, que é a mansidão. Ser manso, meu Deus, é ser humilde, amável, cortês. Temos os exemplos bíblicos como Jesus, Estevão, Moisés. E a única forma de nós combatermos a peleja é sermos cheios do Espírito Santo. Que possamos aprender a ter mais dependência do Espírito Santo, mais dependência do Senhor Jesus, em todas e quaisquer circunstâncias que venhamos a passar. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, porque queremos, como o Sermão do Monte que o Senhor nos ensinou, queremos herdar, Senhor, o reino dos céus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ser mansos, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, essa partícula do fruto do Espírito crescer em nós, crescer no meio da igreja, Senhor, para que o mundo aí fora, Senhor, que está sem perspectiva nenhuma, jaz no maligno, Senhor. As pessoas estão atribuladas, as pessoas estão sem paz, possam olhar para nós e sentir a nossa paz, a nossa mansidão, que possam desejar Jesus através das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos jeitos, de como nos comportamos diante das situações, ó Pai.
Tira tudo de nós aquilo que não vem do Senhor, ó Pai. Cria em nós, Senhor, um coração novo, Senhor. Um coração maleável, Pai. Para que possamos refletir a Tua glória. Para que possamos, ó Deus, honrar o Teu santo nome, meu Pai. É tudo isso que eu te peço, meu Deus, no dia de hoje. Abençoa o caro ouvinte, aquele que não te conhece, meu Deus. Trabalha no seu coração. Espírito Santo, ajuda a quebrantar esse coração, para que venha a ser um coração humilde, para que venha a se arrepender dos seus pecados, para que venha a ter um encontro especial com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que venha a se arrepender e ser uma nova criatura, nascendo de novo, deixando tudo para trás, a velha natureza, e sendo um bom discípulo do Senhor Jesus Cristo. Isso que eu te peço no dia de hoje, Senhor. Continua nos abençoando, Pai. Vai nos enchendo cada vez mais do Teu Espírito, que possamos refletir a Tua luz. É isso que eu te peço, meu Deus. Em o nome de Jesus. Amém.